importante a gente tentar controlar as coisas que a gente consegue controlar e não tentar controlar as coisas que a gente não consegue controlar, certo? Todos os treinadores de alto nível sabem que se você treinar demais uma atleta de alta performance, ela vai machucar, vai decair e aí na hora do campeonato não vai conseguir performar. Pomodoro, o método Pomodoro, não sei se você conhece, aqueles timers que você coloca, por exemplo, 25 minutos de atenção, 5 minutos de pausa. Muita gente tem a impressão que estresse é ruim, ponto final. Isso não é verdade. Para isso a gente vai meio que enganar o cérebro a achar que a hora da prova nada mais é do que mais uma sessão de estudos. Então, essa pessoa, que é uma das pessoas mais bem-sucedidas da história do esporte, de todos os esportes, ela só ganhava 52% dos pontos que ela jogava. E a procrastinação, com frequência, ela vem da gente não estar bem organizado. Mas uma coisa que é super importante é sempre meio que saber o nosso porquê. Então, você começa a transferir o prazer que vem da recompensa ao esforço, assim. Gente, eu queria gravar esse papo com um psicólogo sobre estudo para concurso há muito tempo. Porque estudar para concurso é um grande desafio, é um teste de saúde mental. Então, agora a gente está aqui com o Matheus, que é um especialista em funções executivas. Se apresenta para a gente, Matheus, para o pessoal te conhecer melhor. Sim, claro. Obrigado, Ana. Obrigado pelo convite, primeiramente. É um prazer estar conversando com você, estar conectando esses dois mundos aí, da psicologia da educação, e dos concursos. Meu nome é Matheus, sou brasileiro, sou de São Paulo. Atualmente estou cursando meu doutorado, na área de psicologia da educação e do desenvolvimento na Universidade de Stanford, aqui na Califórnia. E além disso, eu também faço atendimentos para pessoas que estão em fases difíceis de estudos, assim, vestibular, universidade, e agora também concursos. É um prazer estar podendo adentrar esse mundo e aplicar a expertise para o pessoal que está prestando também. Eu queria ter conhecido seu trabalho quando eu estava estudando para concurso, viu? Porque eu sofria com mentalidade, com tudo, né? Mas a gente vai conversar sobre tudo isso aqui agora para Sim, ajudar quem sim, está nesse momento agora, quem sofre com certo. ansiedade pré-prova, né? É, vamos começar falando sobre organização de estudos, planejamento. Porque como que você acha que psicologicamente a gente pode fazer uma boa organização de estudos, assim, uma coisa que realmente funciona? Porque a gente vê Uhum, muito confusão. Planeja, faz o planejamento bonitinho, mas não executa. O que que atrapalha a gente a executar? uhum. Sim. Tem vários elementos que são importantes para a gente ter uma organização que funciona assim psicologicamente. Uma coisa que uma tecla na qual eu sempre bato assim, é a gente saber diferenciar entre organizar o nosso tempo e organizar as nossas tarefas. A maioria das pessoas faz só um ou só outro, assim, ou a pessoa tem uma lista de tarefas, assim, coisa que tem que fazer A, B, C, D, ou a pessoa tem uma organização do tipo calendário, que ela bloqueia uma hora para isso, uma hora para aquilo, uma hora para essa outra coisa. E eu acho que uma forma muito efetiva de saber organizar é saber misturar as duas coisas. Então, pegar um calendário, que você, por exemplo, bloqueia 2 horas de estudo para o seu concurso. 2 horas você vai fazer lei lacunada lá do seu método que eu vi, que inclusive é muito legal. Nessas 2 horas, além de colocar 2 horas para estudar para coisa X, você bloqueia as 2 horas e coloca tarefas para fazer dentro dessas 2 horas. Então, começa, por exemplo, revisa a lei, lê, não sei, 3, 4, 5 vezes. Depois faz mais meia hora só de exercícios. Depois mais meia hora só de revisão, por exemplo. É, coloca pausas também dentro dessas 2 horas. Então, é, diferentemente de só bloquear, por exemplo, e colocar na segunda eu vou fazer 2 horas disso, na quarta 2 horas daquilo, na sexta tal, colocar, claro, bloquear o tempo que você precisa, então uma organização com o tempo é super importante, mas também dentro do tempo saber o que você vai fazer em cada momento é muito importante, até para o seu cérebro entender. Fala, beleza, 2 horas, porque senão 2 horas parece uma coisa, nossa, 2 horas, como que eu vou conseguir me concentrar por 2 horas? Mas a gente colocando tarefas menores dentro dessas 2 horas, o cérebro fala, não, beleza, essa primeira coisa eu consigo fazer, eu consigo ler a lei seca
5 vezes, vai, acho que eu consigo, vai demorar 20 minutos. Aí você vai ler 5 vezes. Aí você vai lá, checa a primeira tarefa. A segunda, não, beleza, agora eu consigo fazer 10 exercícios. Vamos lá, vai, só mais 10. Aí você vai, checa a segunda. Ah, agora pausa. Pô, legal, 10 minutos, vou dar uma volta, vou comer uma coisa e tal. E aí e tem esse passo a passo para o cérebro ficar muito mais fácil para a gente ir atrás e conseguir fazer o que precisa fazer. E, além de tudo, a gente tem uma sensação de conquista. Quando acaba, assim, vamos supor, você colocou 5 tarefas lá, 5 coisas para fazer dentro de 2 horas. E quando acaba, dá uma baita sensação de, nossa, consegui, tô indo mais perto pro meu objetivo, tal, que é super importante no longo prazo, da gente conseguir manter a nossa organização e não ficar aquela coisa maçante, que depois de 1, 2, 3 semanas acaba a motivação também. Não sei se essa é a sua experiência também, se você quiser falar um pouquinho sobre como você fez mesmo nos seus processos. Nossa, eu já adorei, já valeu, já começamos bem aqui com essa informação. Já quero implementar. Eu não fazia assim, por isso que eu penei muito. Eu Uhum, detalhava assim, a matéria que eu ia estudar, mas já colocando realmente o que eu ia fazer, mas não, eu não fazia essas divisões. Se eu fizesse, realmente seria melhor. Eu colocava só. Mas eu colocava detalhadamente, por exemplo, era que esse horário vai ser português, e aí tinha lá, eu vou resolver 10 questões no site tal. Depois desse horário aqui vai ser constitucional, eu vou ler 5 artigos da Constituição. Então tinha um uhum, detalhamento, mas não era tão grande. Mas eu gostei muito que você entendi. falou também do descanso, de planejar o descanso também, né? Sim. Porque muitos concurseiros não planejam o descanso e aí acaba não cumprindo a meta que planejou para descansar e aí fica frustrado depois porque não cumpriu a meta, né? Ou coloca uma meta Uhum, muito irrealista, de um jeito que no planejamento tudo é lindo, né? Mas aí não sim, considera os sim. imprevistos que vão acontecendo. Tem alguma estratégia para a gente lidar com esses imprevistos, você acha? É, deixa eu pensar um pouco. Acho que primeiro, uma coisa que eu queria falar, que você 5 de uma outra coisa. Aí você fica no TikTok meia hora, e aí você tem que, por exemplo, ir para o seu trabalho e fazer outra coisa no seu trabalho. Se não tiver um espaço livre para o cérebro, ele não vai conseguir consolidar a memória. A consolidação, a memória acontece quando a gente estuda e a gente para. E aí o cérebro fica, sem você perceber, claro, é um processo que não é consciente, ele fica reensaiando aquela memória e aí ele guarda. Então é super importante até, por exemplo, você estuda 45 minutos de um tópico, faz 10 minutos de pausa, e quando eu digo pausa, é pausa mesmo, passeio, beber água, tomar um lanche, ou só ficar sentado olhando para o teto também pode ser, só para o seu cérebro é, meio que consolidar aquela coisa que você acabou de estudar bastante, é super importante. Sobre os imprevistos, eu acho que uma coisa só que é importante ressaltar é ter compaixão consigo mesmo. Assim, a gente sempre fala que é importante a gente tentar controlar as coisas que a gente consegue controlar e não tentar controlar as coisas que a gente não consegue controlar, certo? Não adianta a gente ficar super frustrado porque você planejou 1 hora de estudo e voltando para casa, seu pneu furou e não tem como, não tinha o que fazer, foi algo que você não controlou, certo? É, e a frustração ela só vai custar mais tempo de estudo, mais recurso mental no futuro. Então, saber lidar com essa frustração, saber ter compaixão consigo mesmo, saber que os objetivos não vão ser alcançados perfeitamente, a gente sempre vai encontrar pedras no caminho assim, e ter uma confiança de que não, beleza, isso aqui deu errado, eu vou reajustar. Eu vou pegar, eu tinha 1 hora de estudo aqui, putz, amanhã eu não vou ter tempo, mas eu vou fazer meia hora de manhã, meia hora de noite, ou eu vou separar mais 1 hora talvez no fim de semana, que eu tinha planejado descansar, mas talvez eu quero reestruturar a organização da minha semana, tal. Então, ter compaixão é um, e saber ser flexível, saber se adaptar, que inclusive flexibilidade cognitiva é uma função executiva também. E é muito, muito importante, principalmente pensando naquilo que a gente falou do longo prazo, Sim. assim, de não deixar a motivação ir abaixando ao longo de um tempo, que os períodos de estudo são sempre cumpridos, né?
Uhum. Essa coisa do descanso que você falou, é que eu levava muito a sério. Assim, eu planejava, eu sabia da importância do descanso, então era meta para mim um descanso também. Então, Uhum. tenho visto muita dificuldade nos meus mentorados com isso, porque eles sentem muita culpa quando descansam, porque acham que Uhum. estaria melhor, sendo mais produtivo se estivessem estudando. Só que eu tento falar isso, e agora um especialista mesmo falando, vamos ver se agora eles Sim. escutam, que é Uhum. tão importante para o estudo quanto tanto o próprio ato de ler, de ver videoaula, o descanso vai ser importante também, né? Então eu lembro que eu colocava em meta mesmo para ver que tanto importante quanto era ler o PDF, era o momento de descansar, era o autocuidado, né? Então eu Uhum. fazia acupuntura, meditação, todo esse Uhum. cuidado e era pensando no estudo. Porque a gente pensa que para passar na prova é só sentar e estudar. Mas não, tem muita coisa além de sentar e estudar, né? Cuidar da cabeça, principalmente, que é um instrumento, né? Que a gente vai usar para Sim. fazer a prova. Então, realmente, essa parte do descanso eu acho muito, muito importante mesmo. E que as pessoas não tenham culpa, né, de descansar. Porque a gente está nessa era de Sim. produtividade, produtividade, produtividade. E até para você ter produtividade, você tem que descansar, né? Se você quer entrar nessa de que tem que ser produtivo, então, pelo menos pensar na sua produtividade de descanso, né? Uhum, sim. A analogia que eu gosto de usar, que geralmente acho que é fácil de entender, é de uma atleta, ou de um atleta. Pensa, mesmo os atletas mais de nível mais top, Olimpíada, não sei, Copa do Mundo, campeonatos mundiais de todos os tipos de esporte, claro, a pessoa tem que treinar e tem que treinar muito, mas a pessoa tem que descansar. E todos os treinadores de alto nível sabem que se você treinar demais, uma atleta de alta performance, ela vai machucar, vai decair e aí na hora do campeonato não vai conseguir performar. Então é tudo pensado. Claro, tem que treinar intensamente, tem que treinar da forma correta, certo? Treinar, saber o que treinar exatamente, os métodos de treinamento. E além disso, tem que saber descansar, tem que saber deixar os músculos recuperar, tem que saber é, comer direito, repor as energias, tem que saber repor os sais que o corpo perde e tal. Não sei, não sou especialista nessa forma, mas a analogia funciona. Do mesmo jeito que um atleta do corpo, certo? Uma pessoa que faz esporte tem que treinar muito, depois tem que descansar o corpo. Nós, atletas da mente, certo? Por exemplo, o concurseiro que está lá estudando, treinando a mente, também tem que treinar intensamente, saber como treinar e saber descansar, saber recuperar, para na hora H, na hora do dia, conseguir performar da melhor forma possível. Eu sempre fazia muitos blocos. Eu fazia, em média, 45 minutos de estudo, 10 de pausa. 45 de estudo, 10 de pausa. E intercalando. E eu precisava muito dessas pausas, não conseguia ir direto. Já Uhum, o meu marido, ele estuda muito diretão. Ele tem hiperfoco e tem TDAH. uhum. Qual que é a diferença do estudo para quem tem TDAH? Tem alguma coisa que pode fazer? Porque muitas vezes essas pessoas acham que tem uma desvantagem. Só que eu falo, às vezes você tem por outro lado da vantagem do hiperfoco, né? Como é que é para essas Uhum. pessoas? Depende muito, viu, Ana? Eu trabalho bastante com pessoas que têm TDAH e os perfis são muito variados, né? Então, por exemplo, o DSM, que é chama Diagnostic and Statistic Manual, que é o livro que os psiquiatras usam para diagnosticar o TDAH. Ele dá 3 perfis de TDAH. O TDAH que a gente chama inatento, que prepondera os sintomas de inatenção, por exemplo, a pessoa não consegue focar, a pessoa tem muita dificuldade de ignorar distração, etc. O perfil que a gente chama de hiperativo, que prepondera os sintomas de hiperatividade, que é, por exemplo, não conseguir ficar sentado, falar muito, não sei, tem pessoas que têm TDAH que têm um perfil mais desse tipo, e o perfil combinado, em que ambos esses tipos de sintoma estão presentes. Então, isso já faz uma diferença. E mesmo dentro desses perfis, tem uma certa variabilidade. As pessoas, né, esses diagnósticos, eles são, né, os médicos inventaram porque eles têm valor, assim, mas de qualquer forma, a nossa diversidade humana, assim, de personalidades e de capacidades, ela segue mesmo dentro do TDAH também. O que eu recomendo para as pessoas com TDAH, geralmente é saber mapear as nossas dificuldades e também as nossas vantagens. Então, por exemplo, vai ter aquela pessoa com TDAH que tem muita dificuldade de ficar sentada muito tempo, por exemplo, só que a pessoa talvez até tenha um hiperfoco. E aí a gente pode, por exemplo, mapear formas da pessoa estudar andando.
da pessoa fazer pausas a cada, vamos supor, meia hora, 45 minutos e dar uma volta, ou estudar e fazer exercício, enfim, tem várias técnicas aí de tentar combinar as coisas, que a pessoa consegue manter o foco, mas talvez não consegue ficar sentada, ou o contrário, tem pessoas que têm muita dificuldade de manter o foco, e aí geralmente eu recomendo um regime de descanso com períodos de foco, que a gente chama do Pomodoro, o método Pomodoro, não sei se você conhece, aqueles timers que você coloca, por exemplo, 25 minutos de atenção, 5 minutos de pausa. E aí, se a pessoa tem dificuldade de, por exemplo, ficar 30 minutos ou mais prestando atenção, pode fazer esses ciclos menores. Faz 25, 5 de pausa, 25, 5 de pausa, 25, 5 de pausa, e aí a pessoa consegue até fazer 1 hora e meia de estudo, por exemplo, mas com esses ciclos mais curtos, assim. Uhum. Então é isso, vai depender muito da pessoa, assim, a pessoa tem que se conhecer, entender quais são as dificuldades que estão associadas com o TDAH, quais são também as vantagens, talvez, e aplicar todos esses métodos de estudo aí que a gente está falando aqui, e que a pessoa pode achar em ambos os nossos perfis nas redes sociais, aplicar seu próprio perfil, assim, o que ela conhece sobre si mesma, e o que funciona e o que não funciona. Aí eu lembro que acontecia muito, na época que eu estudava, meu marido também, às vezes a gente saía pra jantar em algum lugar, encontrar os amigos, brincava e tal. Aí chegava em casa 10 horas da noite e eu, vou sentar aqui, vou estudar um pouco. Ele ficava, o quê? Como assim? Você vai virar a chave, assim, tipo, tava na diversão e vai sentar e estudar. Eu sentava, mudava a chave com muita facilidade. Ele não. Se alguma coisa interrompesse ele pra ele voltar a estudar, é uma Uhum. luta, né? Já para mim, eu sempre tive essa facilidade de estudar a qualquer momento, qualquer lugar, barulho, conseguia me focar ali. E aí eu ficava com inveja da constância que ele tinha e ele ficava com inveja de como eu conseguia mudar essa A chave, né? Mas a flexibilidade, gente sim. pode ver com isso, então, que mesmo uma pessoa tendo esse desafio, dá para estudar, tem o TDAH, né? Sim, com certeza absoluta, com certeza. Legal. Vamos ver, a gente separou aqui alguns temas, né, para conversar. Vamos falar sobre ansiedade agora? Vamos, a infame. Essa que tá em todos os concurseiros, que a gente fica Uhum. muito ansioso, porque a nossa vida vai mudar, né? Quando a gente faz uma prova, a gente quer que a nossa vida mude. Muitas crenças de infância vêm à tona, né? Tipo, não sou Uhum. capaz, não sou merecedor. Como é que eu quero ver o que a gente pode fazer como estratégia para lidar com a ansiedade, tanto nos estudos, porque às vezes paralisa a gente, né? Quanto na hora da Uhum. prova, principalmente na hora da prova, porque muitos mentorados meus tem dor de barriga na véspera de prova, não consegue dormir na noite anterior. E assim, eu entendo Uhum. que a ansiedade pré-prova é normal, é natural. Eu sempre falo para eles aceitarem esse sentimento, porque é muito importante na vida. Então, pelo menos não tem essa briga, né, de ficar sem aceitar a emoção, o sentimento. E aí, a partir disso, da aceitação, a gente acaba lidando melhor, né? Então, Uhum. como é que a gente pode fazer com o seu conhecimento com isso? Certo, vamos lá. Esse é um tema super, super complexo. E assim, é um tema que a gente poderia fazer um vídeo inteiro só falando disso e ainda seria um vídeo super longo. Acho que eu vou falar três coisas. A primeira é até para o pessoal que tiver interesse pesquisar no Google e ler mais sobre. Existe uma lei na psicologia que chama Lei de Yerkes-Dodson, tá? Você pode pesquisar no Google lá depois. Que ela postula uma uma relação, uma associação entre estresse ou ansiedade e performance. Então vamos imaginar um gráfico assim: estresse e ansiedade no eixo horizontal, performance no eixo vertical. E ela postula uma relação que é um U invertido. Então, quanto mais estresse ou mais performance, no começo, o estresse ou a performance desculpa, o estresse e a ansiedade ajuda a nossa performance. Então, o começo da relação, ela é crescente, assim. Aí chega num pico, quando a gente está num estresse médio, no estresse ótimo, assim, ela chega num pico, e se o estresse passa dessa parte ótima, ela começa a descer. Então, muita gente tem a impressão que estresse é ruim, ponto final. Isso não é verdade. Se a pessoa tem zero estresse, se a pessoa é totalmente relaxada, não tá nem aí, paz, amor e tal, talvez a pessoa não tenha, por exemplo, motivação, não mobilize recursos mentais suficientes durante os estudos, durante a prova. Então, é bom até mudar esse entendimento de que uma certa quantidade de estresse é bom. É bom para o nosso cérebro, é bom para o nosso corpo e é bom para a nossa motivação, para a nossa preparação e etc.
E o que a gente não pode fazer é deixar que esse estresse passe de uma quantidade boa, saudável, que está ajudando a gente, para uma quantidade que vai ser demais e que vai atrapalhar a gente tanto no nosso dia a dia na hora dos estudos quanto na hora da prova, certo? Então, acho que essa é a primeira coisa que é importante da gente entender. Isso sendo o caso, eu vou dar talvez duas. Né, eu falei que ia falar três coisas, essa é a primeira, as outras duas coisas seria talvez uma forma de lidar com a ansiedade que vai ser interessante a longo prazo. Então, por exemplo, hábitos que a gente pode criar para diminuir o nosso nível de ansiedade geral no dia a dia, inclusive no dia da prova. E aí, talvez um método que seja mais de curto prazo, assim, coisa que a gente pode fazer para garantir que a nossa elevação de ansiedade no dia da hora H, no dia da prova, não faça que a gente passe do ponto ótimo de estresse. Então, no dia a dia, acho que uma coisa que vale muito a pena fazer, quem olhar meu Instagram vai ver que eu sempre posto sobre isso, é meditação. Tem um monte de pesquisa mostrando como a meditação do tipo mindfulness, né? Tem vários tipos e a ciência ainda não sabe quais tipos exatamente funcionam melhor, mas o tipo mindfulness, que é o mais comum, mais simples para você fazer, você colocar lá no YouTube ou procurar apps na App Store lá, vai ter vários. Fazer ela com frequência, ou seja, ter o hábito de fazer no mínimo algumas vezes por semana, 10 minutos por dia, 5 dias por semana, mais ou menos, geralmente é o que eu recomendo assim, consegue ajudar a diminuir o seu nível de estresse que a gente chama de baseline, né? O seu nível normal do seu dia a dia, por exemplo, para você estudar bem, para você conseguir se concentrar, não ter aquela paralisia na hora dos estudos, para você manter o sono num nível saudável e não deixar a ansiedade atrapalhar o sono, enfim. Então, criar esse hábito da ansiedade de diminuir a ansiedade no seu dia a dia tem um efeito positivo a longo prazo. A curto prazo, ou seja, quais são as coisas que você pode fazer para ter certeza que você não vai ter uma inclinação muito grande da ansiedade, que a sociedade está tranquila e do nada, no dia da prova, não vai dormir, dor de barriga, a dar aquele famoso branco lá e tal. E aí, o que eu gosto de recomendar, geralmente, é meio que preparar o seu cérebro para a hora da prova, fazendo com que, no maior grau possível, a situação da prova se pareça com a sua situação dos estudos. Para isso, a gente vai meio que enganar o cérebro a achar que que a hora da prova nada mais é do que mais uma sessão de estudos. Quais são as técnicas para fazer isso dar certo? Primeiro, é garantir que assim as coisas físicas que estão ao seu redor são as mesmas nos momentos de estudos e de simulado que na hora da prova. Então, um monte de gente tem a camiseta da sorte, a cueca da sorte, o acessório, o colar da sorte, esse tipo de coisa. Eu recomendo a pessoa usar, por exemplo, sempre a mesma garrafinha de água, sempre a mesma caneta, porque o cérebro tem esse estímulo visual. Ah, minha garrafinha tá aqui, minha caneta tá aqui, é sempre a mesma, elas estão sempre no mesmo lugar. E se você transferir essa coisa que você está super acostumado para a hora da prova, o cérebro vai, né, encodificar essas informações e vai falar, ué, eu acho que eu só estou estudando mais uma vez. Então, essas coisas físicas, assim, acessórios, roupas, etc. Comida. Todo mundo acho que leva um lanchinho, tal, ou come alguma coisa antes da hora, come sempre a mesma, e isso funciona até de um ponto de vista de memória, assim, o seu cérebro associa os gostos com experiências, então, se você comer, por exemplo, sempre a mesma barrinha, sempre o mesmo lanchinho, antes de estudar, antes de um simulado, ou até durante, e fazer a mesma coisa na hora da prova, isso ajuda. Enfim, e ter os hábitos parecidos, por exemplo, você sabe que na hora da prova vai ter uma pressão de tempo, que é algo que incomoda muita gente. Nossa, eu preciso ir muito rápido, né? Porque eu sei que só tem uma quantidade X de horas lá para terminar minha prova. Calcula quanto mais ou menos, por exemplo. Se a prova tem, vou dar um exemplo só, tá? Tem 2 horas e 20 questões. Isso seria 10 questões por hora, uma questão a cada 6 minutos. Se esse é sua pressão de tempo no dia da prova, que você já sabe, na hora do estudo, na hora do simulado, aplica a mesma pressão. Então, se você vai estudar, você vai fazer 20 exercícios, você coloca um timer para ter a mesma pressão do tempo que você vai ter na hora da prova, na hora do estudo, e aí na hora da prova o cérebro vai pensar, tudo bem, eu tenho essa pressão, mas eu sempre tive essa pressão. Então não tem por que eu ficar mais ansioso do que eu ficava na hora do estudo, na hora da prova, porque ela está exatamente igual que eu já treinei várias vezes, entendeu? Então todas essas coisas vão meio que diminuir
essa inclinação máxima de ansiedade que o pessoal sempre tem no dia anterior e na hora da prova, realmente, que é o mais importante. Uma coisa muito parecida que eu falo muito para os meus mentorados também é fazer outras provas. Porque muitas vezes a gente tenta fazer simulado em casa, mas nunca é igual, né? E eu falo para eles se inscreverem, irem lá mesmo no ambiente de provas, fazerem outras provas, porque vai ser o melhor simulado impossível, que é o próprio ambiente, né? Não vai se Sim. acostumar a ir lá, colocar o celular na embalagem que eles dão, se acostumar a colocar o alimento no saco plástico transparente. Então, nada disso vai ser novidade. Então, não vai gastar energia com isso. Então, e aí eles vão fazendo tantas provas, que aí no dia que ele for fazer uma prova que é mais importante, ele já vai estar acostumado com aquele ambiente, com aquela rotina, não vai ser tanta novidade, né? Exatamente, exatamente. Muito Muito bom. boa essa, com certeza. Essa é melhor ainda, porque não é só que a gente está tentando fazer o ambiente de estudo ou de simulado ser igual, a gente está realmente se expondo cada vez mais com o ambiente da prova e se acostumando cada vez mais. Então, essa ideia realmente é ótima e com certeza vai ajudar a reduzir esse aumento agudo, né, de ansiedade na hora da prova que tanta gente sente. É. Só que aí muitas vezes as pessoas fazem essas provas assim que não estavam estudando tanto e saem muito frustradas, né? Porque, eu não estava estudando para ela, fui lá fazer para pegar o jeito, e aí só que aí eu não estava estudando e fui mal. E aí, só que aí eu falo para eles irem se acostumando com a frustração. Para passar por concurso, tem que reprovar. Tem que reprovar, tem que reprovar. Inclusive, tem uma mentorada minha que ela era, tipo assim, eu já percebi uma evolução, assim, de mentalidade mesmo. Tipo, é o concurso montando caráter. Porque Uhum. era uma pessoa muito sensível a qualquer imprevisto, a qualquer coisa que fuja do controle e tal. E agora ela já tá, tipo assim, não, vou fazer essa prova aqui, se der errado, tudo bem, fui mal, beleza, tô triste, aceito que tô triste, agora eu vou ver o que eu vou corrigir na prova. Então, é uma frustração, é difícil, mas infelizmente a gente tem que passar, né? Sim, sim, com certeza. E um tema que é relacionado a isso, que acho que nem sei se a gente separou para falar, mas acho super importante, tem tudo a ver com a trajetória dessa sua mentorada que você mencionou agora, é o que a gente chama de ter um mindset de crescimento. O que é isso? Tem uma professora super famosa daqui de Stanford, que chama Carol Dweck, que tem um livro, é traduzido em português, quem tiver interesse, acho que ele chama Mindset só. E ela, durante muitos anos de pesquisa, identificou que as pessoas que estudam, né, alunos e tal, de qualquer tipo, têm meio que dois mindsets. Ou a pessoa tem um mindset fixo, que a pessoa acredita que as minhas habilidades são fixas, a minha performance é mais ou menos fixa, não importa muito quanto estudar, tem gente que é boa, tem gente que não é boa, e vai ser mais ou menos isso. Ou as pessoas têm um mindset de crescimento, que elas acreditam que não, as habilidades elas mudam, e quanto mais esforço a gente colocar, mesmo que a gente falhar e tal, existe uma trajetória, certo? A gente pode mudar daqui para aquele outro lugar que a gente quer chegar. E é isso que eu identifiquei aí na sua mentorada, que você conseguiu transmitir com ela. Não, calma aí. Você está indo mal, talvez, mas existe um objetivo que você quer chegar, que é ir bem e passar, etc. E existe uma trajetória que, se você fizer as coisas certas, você vai chegar no lugar que você quer chegar, e a sua habilidade, o estado que você está hoje, ele não é o seu destino, certo? Você não está fadado a continuar no lugar que você está para sempre. E esse mindset ele é super importante. Adotar esse mindset está correlacionado com todos os tipos de sucesso assim na vida, tanto nos estudos quanto fora deles. E é algo muito importante para a galera entender assim que realmente seu destino não está escrito nesse sentido, que o esforço compensa, assim, essa crença, ela é muito importante em todo mundo que está nessa trajetória. Eu tenho uma frase que eu sempre repito muito, que é tipo meio que um lema, tudo é aprendível. Tudo se aprende, tudo Uhum, se aprende. Tanto habilidade de conhecimento, habilidades interpessoais, tudo a gente consegue aprender, né? E aí eu exato. sempre tive isso muito nítido também na minha preparação. Tanto que tem um episódio muito marcante que eu comecei a estudar para concursos fiscais, que tinha matéria de contabilidade. Contabilidade, meu Hum. Deus, é um caos, assim, muito diferente para quem é de humanas e tal. Sim, Eu sou sim. formada em relações internacionais, então sempre fui bem com as matérias de direito, mas contabilidade era super desafiador, muito difícil, eu tentava de tudo e não entrava na minha cabeça aquele negócio de débito, crédito e tal. Sim, E é sim. tudo oposto, né? Tudo invertido. E aí, o que eu fiz? Eu me matriculei numa pós-graduação em contabilidade. E aí todo mundo ficou, meu Deus, você é doida, você nem gosta da matéria. Eu falei, justamente, eu vou estudar tanto até gostar, porque Uhum.
Quando a gente sim, não gosta ou não vai bem na matéria, muitas vezes é falta de familiaridade, né? Então, quanto mais a gente vai tendo contato com aquilo, tanto que eu terminei a pós-graduação, consegui ir bem em contabilidade, consegui entender, graças a Deus. sim, Mas, sim. assim, é uma situação que muita gente pensa, não, não sei contabilidade, então isso não é para mim. Ou pensa, concurso não é para mim, porque tem muita gente que fala isso, e eu sou do pensamento de que qualquer pessoa é capaz de passar. Nem todo mundo tem vocação, tem gente que quer ser empreendedor, e que bom que tem Uhum, outras pessoas para fazer outras coisas e tal. Mas eu sou do pensamento de que qualquer pessoa tem capacidade de passar, porque isso tudo se aprende. Então, às vezes tem alguma crença, alguma coisa ali que está impedindo, mas não é impossibilidade de aprender. Eu acredito muito sim, nisso, né? sim, sim. E tem como uma pessoa que tem mindset fixo aprender a ter mindset de crescimento? Então, é, nesses estudos, o jeito que as pessoas fazem, tentam transformar os mindsets das pessoas, né? Porque os estudos são experimentos, assim. Então, você pega um monte de gente, primeiro você pergunta, o que que você acredita sobre o mindset? Aí algumas pessoas falam, eu acho que é fixo, outras pessoas falam que é de crescimento. Aí eles fazem uma intervenção, e a intervenção é basicamente o que a gente está fazendo aqui, é pegar as pessoas e falar, na verdade, tem pesquisas que mostram que se você estudar muito, você muda, que a capacidade que o cérebro é plástico, né? O que a gente chama de neuroplasticidade, quando a gente estuda o cérebro muda, e isso acontece. Todo mundo acha que acontece durante a infância e tal, e que depois para. Mas isso não é verdade, acontece mesmo quando a gente é adulto, e mesmo até o final da vida o nosso cérebro está mudando. E quando você estuda, o nosso cérebro cria novas conexões e ele corta conexões antigas, então ele está sempre mudando, tal, sei lá o quê. E o jeito é mostrar para as pessoas que isso é verdade e tentar convencer que, não, veja, eu te garanto, se você tentar e se você fizer o que precisa ser feito, vai mudar. E as pessoas ficam, tá, será que é isso? E aí o que a gente tá fazendo aqui? A gente convida a testar, a ir lá, fazer, tentar, e você vai ver o seu progresso, e é dessa forma que o mindset vai mudar. Para quem ainda acredita mais no lado mais fixo, é só ver e testemunhar mesmo, aprender por pesquisa, você pode ler na internet e confiar na gente aqui, e também testar e ver que a mudança é possível, que o mindset vai mudar junto com a, com a capacidade em si. E só tem a ganhar se a pessoa resolver fazer esse teste, né? Se não quiser testar, pior, tipo, você vai ficar onde está. Se você resolver testar, você pode Exato, exato. tanto quer, então só Não tem tem a nada a ganhar. perder, né? Não tem nada a perder. Deixa eu ver aqui mais. Isso tem até a ver com um tema que a gente separou também, que é da autoestima. Porque o Uhum, que, pensando, né, que pode ter relação ou não, o que às vezes determina esse mindset fixo nas pessoas, né? O que tem a ver com o modo como foi criada, tem a ver com crenças, o que geralmente faz as pessoas terem esse pensamento de que não é capaz. Nas mentorias e nos concursos eu vejo muito isso, gente que acha que não, uhum, concurso não é. Às vezes eu chamava minhas amigas, e aí, vamos fazer esse concurso aqui, é muito bom e tal. E elas viravam para mim e falavam, não, isso é para você que é inteligente. Eu falava, uai, mas uhum. eu posso ser inteligente porque eu estudei, você pode estudar também, vamos juntos Sim, e tal. sim, sim. Então parece que a pessoa se estigmatiza, assim, como Uhum, isso não é para mim, ou eu não sou capaz, ou ela é inteligente, ela consegue, eu sou burro, eu não consigo. uhum. Como é que isso é construído? É, essa também é uma pesquisa, é uma pergunta super complexa. Sim, muito da nossa identidade, né, o que a gente chama de a nossa personalidade, a nossa identidade, elas se desenvolvem nos primeiros 18 a 21 anos da nossa vida, assim. Então, a gente começa. Tem um pouco disso, vale reconhecer que é genético, certo? Então, quando as pessoas falam, nossa, é igualzinho seu pai, você é igualzinho sua mãe e tal. De fato, existe um pouco da nossa personalidade e que vai com a nossa identidade, com a nossa autoestima, que é passado pra gente, mas existe muito dela que é maleável. E aí ela é maleável e ela é moldada durante a nossa infância e adolescência pelas experiências que a gente tem, e a gente acaba meio cristalizando elas. Na hora, assim, vai até os 21 anos, ela está relativamente cristalizada, assim. E a forma mais comum de conseguir quebrar os padrões e a forma mais bem comprovada, assim, que todo mundo já conhece, é fazer terapia. A gente sabe que a terapia funciona muito, tem muita evidência mostrando que a gente consegue mudar a personalidade, coisas que são relativamente estáveis. Por exemplo, eu falo, não, eu sou introvertida.
eu sou uma pessoa introvertida, é isso, eu sou assim, meu pai era assim, minha mãe era assim. Quando eu estava crescendo, ninguém nunca me incentivou a ser muito sociável, né? Ser muito extrovertido, então eu sempre fui extrovertida. A pessoa entra na terapia, consegue entender por que que ela é introvertida e depois, se ela quiser, consegue ficar mais extrovertida, certo? Então, claro, para quem pode, para quem tem a possibilidade de fazer terapia e a pessoa que tem meio que uma necessidade de realmente virar essa autoestima de cabeça para baixo, a pessoa sente que isso tá pegando assim e tá atrapalhando, assim, né? A pessoa geralmente sente dentro de si. Eu fiz terapia por bastante tempo, eu fiz 2 fases. Eu fiz quando eu era adolescente, depois fiz recentemente, na época mais estressante da minha vida, que foi quando eu estava aplicando para o doutorado, que é super parecido com quem está aplicando, vai fazer concurso. E com certeza sempre me ajudou muito. Então, quem tem acesso e tem dificuldade de autoestima, eu recomendo muito fazer terapia com uma psicóloga, um psicólogo certificado e que pode colocar esse serviço. A segunda forma, que é um pouco mais do dia a dia, assim, que também pode ajudar a gente a mudar a nossa autoestima, é só ter experiências que vão contra as coisas que você acredita sobre si mesmo. Então vamos imaginar que a pessoa tem 3 crenças sobre si mesma. Eu sou burra, eu sou tímida e eu sou, não sei, mais uma. E a gente pode sempre testar. Na terapia cognitivo-comportamental sempre existe isso. A gente testa nessas crenças. Então, eu sou burra. Será? Vamos ver se eu consigo fazer não sei, esse sudoku aqui. Vai lá, pega um sudoku, tenta, 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 tenta e consegue. Ué, eu consegui fazer esse sudoku. Isso quer dizer que talvez eu não seja tão burro assim. Vamos ver se eu consigo, não sei, ler esse livro até o final. Demorou um mês, mas eu li até o final. Ué, acho que a minha concentração então não é tão ruim assim quanto eu achava, certo? E a gente pode sempre ir testando essas coisas. Por exemplo, sou tímida. Deixa eu ir. Tá numa festa de um amigo, deixa eu tentar conversar com essa pessoa que eu não conheço. Oi, tudo bem? Eu sou o Matheus. Oi, Matheus, tudo bem? E você? Ué, mas eu achei que eu era tímido, eu fui conversar e deu tudo certo. Então a gente fazer esses testes de crenças e conseguir meio que desmentir as crenças que a gente construiu, de novo, ao longo da nossa infância, adolescência, pelos nossos pais, etc. É meio que uma forma da gente fazer uma autoterapia, assim, e claro, com o acompanhamento de uma pessoa treinada é muito melhor e vai muito mais profundo, mas todo mundo tem um pouco de agência de fazer esses testes de crença, assim, e de conseguir ir mudando a nossa estima. Ué, será que eu sou tão burro? Será que as minhas capacidades são tão baixas? Será que eu sou tão tímido assim? A gente pode sempre se testando assim e reconstruindo, tem essa autonomia de reconstruir a sua própria identidade e não ficar preso a algo que meio que foi dado a você, assim, pelas pessoas que estavam à sua volta durante os seus anos de crescimento. Eu sou super pregadora de terapia, assim. É requisito Sim. fundamental para todo mundo. Eu acho que todo mundo deveria fazer terapia. E essa coisa que você falou do... Perdi o pensamento. Qual foi o exemplo que você... das crenças, né? Da Sim. TCC. Gosto muito da terapia cognitivo comportamental. E eu até, tipo assim, eu leio muito sobre isso tudo. E aí, nas minhas sessões de mentoria, eu tento trazer isso pedindo para as pessoas pensarem em pensamentos alternativos, né? Por exemplo, Uhum. eu não vou conseguir fazer a prova. Acontece muito isso. Tipo, um dia antes da prova, manhã, e a pessoa, não vou, tô muito nervosa, não vou conseguir, porque eu vou chegar lá e eu vou muito mal. Eu tenho certeza que eu vou muito mal. E aí eu tento Uhum. perguntar, mas por que que se faz acreditar nisso? O que você faz mal? Uhum. Que você vai muito mal? E o que pode acontecer se você for, né? O que pode acontecer de tão Uhum. ruim, né? E aí, às vezes, eu penso, não, se eu for, eu tenho certeza que eu vou muito mal. Tá, e aí? E se você for muito mal? Uhum. E aí? O que vai acontecer? O que é de tão ruim? Vai doer? O que vai piorar na sua vida se você for tão mal assim? Então, na pior das hipóteses do que você está pensando, não vai ser tão ruim assim, né? E quais são Sim, as outras sim. possibilidades? E se você for bem? E se você Uhum. conseguir resolver metade da prova? O que você conseguir fazer já vai ser melhor do que não ir. Então, eu sempre Sim, tento falar isso. sim. Não se reprove antes. Desde que a Uhum. banca te reprove, se for o caso. Mas muitas vezes a gente não quer. Muito, principalmente acontece muito com quem foi sempre bom aluno na escola e tal, e tem essa forma de ser CDF, que aí não consegue lidar com a reprovação. Porque Sim. aí às vezes tem medo, tipo assim, se eu nem fizer a prova, eu posso dizer, eu não passei porque eu não fiz a prova.
Ah, é porque eu sim. nem estudei, ou porque eu nem fui lá. E aí acaba sendo como meio que um álibi, assim, né? E aí a pessoa não vai para não perder essa postura. Porque se eu for lá e fizer e reprovar, Uhum, vou perder esse meu título de que eu sou muito inteligente, né? E as pessoas acabam com medo disso. Só que é o processo, né? Faz parte. E aí, se a gente para, tá, beleza, eu fiz a prova e reprovei e paro aí realmente eu fico com o título de reprovado. Mas se eu continuo indo, reprovei, vou falar, não, próximo passo, próximo passo, próximo passo. E se você só parar quando passar, aí você não uhum. fica com aquele título de reprovado. Você fica com o título de quem se esforçou e Sim, sim, conseguiu. exatamente. É Exato. uma coisa muito É, difícil. sim, e é muito importante a gente saber lidar com a frustração, assim, com o fracasso, né? Como, só anedoticamente, agora saindo talvez até das pesquisas e dando um exemplo mais de vida, recentemente eu estava assistindo um discurso do Roger Federer, um tenista muito famoso, né? Muito bem-sucedido, que foi um dos melhores tenistas de todos os tempos, assim. Ele deu um discurso na formatura, acho que da Dartmouth, que é uma universidade famosa lá perto de Nova York. E ele estava falando sobre a vida dele no discurso, né? E ele foi um dos tenistas mais bem-sucedidos da história, assim, né? Um dos melhores da história. E ele falou assim, cara, eu recebi recentemente uma estatística, alguém me contou que as pessoas somaram todos os pontos que eu joguei na minha vida de tênis profissional e perceberam que eu só ganhei 52% dos pontos. Então, essa pessoa, que é uma das pessoas mais bem-sucedidas da história do esporte, de todos os esportes, ela só ganhava 52% dos pontos que ela jogava. Então, é tipo, a taxa de sucesso é um pouco a mais da metade. Imagina quantos pontos a pessoa perdeu e teve que falar, não, eu perdi, agora vamos pro próximo, vou tentar ganhar o próximo. Putz, perdi mais um, beleza, agora eu vou ganhar. Aí, beleza, ganhei um. Aí joga mais um, ganhei outro. Aí voltou, perdeu de novo. Putz, agora. Então, mesmo pessoas que são muito, muito bem-sucedidas, dá tudo certo na vida da pessoa, que a pessoa acaba indo para lugares que ela nunca imaginou que ela ia na vida, ainda tem uma porcentagem muito alta de derrotas, assim, de fracassos, de falhas, que a pessoa tem que entender qual é a falha e tentar de novo, ir lá e fazer acontecer, assim. Então, meio que ter essa noção de que o fracasso é parte do caminho e que as falhas são parte da evolução, é muito importante, principalmente quando você está no ambiente competitivo, como é o do concurso, principalmente quando você está com uma meta que é de longo prazo, assim como, putz, eu quero passar nesse concurso aqui, eu sei que eu tô aqui, mas eu quero passar lá. E tem que saber que esse caminho ele não vai ser assim, né? Ele vai ser assim. Uma vitória, uma falha, uma vitória, uma falha, uma vitória, uma falha, e uma hora você chega. Então, ter isso em mente aí que você descreveu e saber lidar com essa frustração e saber deixar de lado essa identidade de que eu não erro, eu não falho e tal, é importantíssimo, principalmente no longo prazo, principalmente quando o desafio é grande, etc. Hoje em dia eu até faço questão de falar das minhas falhas aqui no Instagram para as pessoas ficarem à vontade com isso, né? Porque às vezes a gente acha que Sim. quem passa em concurso assim só passou em todos. Não. Se eu Uhum, pegar a minha lista aqui, gente, eu já reprovei mais 50 concursos para poder passar no dos meus sonhos. Então, uhum, faz parte, é difícil, dói, a gente chora, na hora a gente não vê a recompensa. Esse que é o difícil, né? A gente não vê a recompensa do nosso esforço ali. Vem o sim, pensamento de sim. nossa, eu estudei tanto, eu merecia, mas não foi dessa vez. E às vezes vem uma prova que a gente menos espera, assim, pelo menos na minha trajetória, e eu tenho acompanhado muito isso também, eu vejo muita gente, muitas vezes a gente passando no concurso que não tá mirando, que não quer. E Uhum, às vezes muito por essa falta de pressão. Eu quero esse é o concurso da minha vida. A gente vai todo uhum, nervoso, fica ansioso, até acaba atrapalhando. Já quando a gente vai fazer uma prova, vou fazer essa prova por fazer, acaba indo bem, porque o que vier é lucro. Então a pessoa faz mais uhum, tranquila, a mente está mais relaxada e acaba tendo um desempenho melhor. Eu tenho visto muito isso acontecer. uhum. Sim, por isso que é importante fazer várias, como você colocou. Achei essa dica muito boa. Se expor à mesma situação várias vezes, fazer provas diferentes e tal. Achei uma dica muito importante mesmo para o pessoal. E essa inspiração sua de tenistas eu acho muito boa para concurso, porque é uma disciplina que eu sempre tento pegar a disciplina do esporte para os estudos e levar a sério, como uma profissão, né? Os estudos para a Uhum, gente conseguir ter esses resultados excepcionais. E o tênis é um esporte assim da pessoa individual, né? Não é de sim, grupo, não é. sim, Então, exato, é ali exato. a mente, ele tá.
manda muito, né, no que vai acontecer. Então, eu gosto muito de ler sobre esses episódios de a experiência de tenistas, né, e tal. E até essa coisa do pensamento, eu lembrei também do episódio com as irmãs Williams, que tem o treinador da Serena Williams, teve um jogo qualquer lá que ela tava errando muito determinado tipo de lance lá. E aí o treinador pediu um tempo e falou, olha, vem cá. Ela falou, nossa, eu tô errando muito esse lance aqui. Aí ele falou pra ela, não, eu tô calculando aqui, você acerta 75% desses lances. Aí ela, ué, tem certeza? Eu achei que eu tava errando muito. Não, você tá acertando 75%. E depois desse intervalo, ela voltou e começou a acertar exatamente 75% desses lances. Então, como as Uhum. nossas crenças mudam o que a Sim, gente sim, faz, né? sim, sim, Por isso que é tão sim, importante a gente acreditar que consegue, a gente acreditar que é capaz. Enquanto com foi só certeza. isso que mudou de um lado para o outro. Sim, exatamente. Deixa eu ver aqui o que mais que a gente pode falar. Procrastinação. Procrastinação, esse é o desafio de todo mundo. Quem tem TDAH, quem não tem TDAH. Como é que ela funciona no cérebro? O que você pode dizer pra gente sobre isso? Ahn, Vamos lá. Tem duas coisas que eu acho que é importante para a gente entender o funcionamento psicológico da procrastinação. O primeiro é que o padrão do cérebro é geralmente priorizar recompensas imediatas ao invés de esforço, fazer um esforço agora para uma recompensa maior no futuro, né? O que a gente chama de gratificação adiada, uma capacidade super importante de conseguir adiar a gratificação, mas não é o nosso natural. O nosso natural é o cérebro tem duas opções, ou ele pega uma recompensa agora, ou ele espera, se esforça um pouco agora e pega uma recompensa no futuro. Essa a recompensa imediata é o que a gente tende mais a fazer. Por isso que quando as pessoas pensam, tipo, putz, será que eu descanso agora? Eu fico aqui mexendo no meu celular, eu vou comer um lanchinho agora, e depois eu estudo, ou será que eu estudo agora e depois eu deixo para fazer o que eu quero fazer? Muita gente tende a escolher a imediata. E além disso, além dessa tendência meio natural, existe um ciclo vicioso da procrastinação que muita gente talvez vai se identificar, que a gente começa, a gente procrastina, aí vai chegando a hora H, aí a gente começa a ficar estressado porque não fez nada, e aí dá aquela ansiedade, dá aquele estresse, aí vai, estuda muito, fica até de madrugada, tal, sei o quê, aí na hora da performance vai mal, por exemplo, vai mal na prova, vai mal em alguma coisa, e aí a pessoa tem uma culpa, e aí se sente mal porque a pessoa não conseguiu estudar, não conseguiu fazer o que queria fazer, e aí recomeça. E a culpa faz você se sentir mal faz você procrastinar e tal. E tem esse ciclo vicioso psicológico, assim, que é difícil de fugir, né? Que faz muito mal pra gente. Então tem essas duas coisas, essa tendência natural e essa tendência às vezes coloca a gente num ciclo que às vezes é muito difícil de fugir. E aí a gente pode falar muito assim de técnicas, né, como combater a procrastinação e tal. Eh, eu tem duas que eu gosto e dois meio que princípios assim. Uma delas eu já descrevi meio superficialmente lá naquele começo quando você perguntou sobre organização, né? Como é o melhor jeito de organizar e tal. E a procrastinação, com frequência, ela vem da gente não estar bem organizado. Então, quando o seu plano hoje eu vou estudar. Tipo, esse é o seu plano. Para você procrastinar esse plano é muito mais fácil do que o plano. Hoje entre as 4 às 6 eu vou estudar essa matéria, eu vou começar lendo, depois eu vou fazer lei lacunada, depois eu vou fazer um descanso, depois eu vou revisar e depois eu vou, sei lá. Entendeu? Quando é um plano muito detalhado assim, é muito mais fácil do seu cérebro ir lá e fazer a primeira coisa, fazer a segunda coisa, fazer a terceira coisa, do que quando o plano é vago e é meio ambíguo, assim, hoje eu vou estudar. Então, planejar com detalhes, com tarefas, é muito importante. E dentro disso, né, separar as tarefas, assim como eu mencionei, é importante. E eu gosto de recomendar para as pessoas começarem pela mais fácil, porque o primeiro passo do nosso estudo é sempre o mais difícil. E é sempre o que a gente tende a procrastinar mais. Raramente eu vejo uma pessoa que ela começa a estudar e na metade ela meio que para e começa a procrastinar na metade. Assim, isso é raro. É muito mais comum a gente procrastinar antes de começar e quando começa a gente vê que até tá tudo certo e que a gente vai conseguir. Então, eu sempre recomendo a gente organizar com um monte de detalhes desse jeito que eu falei e colocar a primeira tarefa uma super fácil. Então, a primeira tarefa vai ser
ler as 10 páginas do livro que eu sei que vão ser importantes, ou ler essas meia dúzia de lei aqui que eu sei que vai cair no concurso. Só isso. Essa é a sua primeira tarefa. Aí você vai lá ler. Aí acabou, beleza, acabei. Demorou 10 minutos, nossa, foi até tranquilo. Aí qual a próxima? Ah, a próxima é fazer exercício de lacunadas. E aí o seu cérebro já meio que pega no tranco, assim, e é muito mais fácil a gente combater a procrastinação se a gente começa pelas coisas mais fáceis. Muito Então, legal. essa organização é super importante. E aí, mais uma outra recomendação que eu tenho é fazer o que a gente chama de rituais de iniciação, né? A iniciação é o contrário da procrastinação. Quando a gente inicia, é quando a gente para de procrastinar. E às vezes a gente meio que tem muita dificuldade de dar esse primeiro passo, né? De novo. Então, eu recomendo as pessoas criarem tipo um ritualzinho que a pessoa que sabe que ela decidiu que no final do ritual ela vai começar. E para começar o ritual é muito mais fácil do que começar a coisa. E como você, no final do ritual, se comprometeu a começar a coisa, o ritual é meio que a transição, assim. Então, eu recomendo, tipo, ouvir uma música que você gosta, que te motiva, fazer um tipo de exercício, fazer uma, não sei, uma pose de yoga, ou até, tem gente, tipo, eu gosto de tomar café. Toma café, come uma bolachinha, quando acabar o café, você começa, entendeu? Que seja um ritual, assim, alguma coisa que é fácil de você fazer, que você sabe que você vai gostar, e que não vai ser algo que vai ser difícil para você fazer, ouvir a nossa música preferida, tomar um cafezinho, fazer a pose de yoga e tal, são coisas tranquilas de fazer geralmente. E aí, depois disso, depois do ritual, você começa. Então, o primeiro passo, ao invés de ser uma tarefa, é um ritual. E aí, o segundo é a tarefa e a gente já pega no tranco, assim, e já inicia o que a gente organizou, o que a gente planejou fazer. Acaba sendo um gatilho, né, para começar. Tipo, tomei meu café, então já é automático começar a próxima coisa. Exatamente, exatamente, exatamente. Colocar. Em complemento também a essas técnicas, tem algumas que eu já vi, e eu quero ver com você se realmente você acha que são legais. Essa coisa que você falou do o importante é começar, me lembrou que uma recomendação que eu faço muito é falar assim, às vezes a pessoa, tô procrastinando, não quero estudar e tal. E aí eu falo muito assim, faz só 5 minutos. E aí, porque é muito mais fácil pensar que eu vou fazer 5 minutos do que pensar que eu vou estudar 2 horas, que eu vou ler Uhum, 10 livros. Então, faz só 5 minutos, só 5 minutos tá bom, se você conseguir fazer. E aí a pessoa faz 5 minutos e acaba engatando e continua, né? uhum. Então, pelo menos, porque é mais fácil a gente começar pensando que a tarefa é curta e aí já continua depois do que pensar naquela tarefa muito longa, né? Exato, essa é E boa. a outra coisa que eu queria falar também era que você falou da importância do planejamento, né? Já tem um planejamento muito bem definido, isso é muito bom, muito importante. E aí, agora, as vagas das minhas mentorias estão lotadas, mas você que está vendo esse vídeo, se precisar de ajuda para elaborar o seu plano de estudos, você pode marcar uma consultoria avulsa aqui comigo, que a gente elabora juntos para você personalizada de verdade. Eu lembro que eu caía muito nesse golpezinho antes, quando eu estudava, que toda mentoria falava que era personalizada, mas muitas vezes era um negócio gravado, ou era uma coisa Uhum. generalista para todo mundo. Mas eu faço todo um questionário com você antes, para saber quais são as suas especificidades, e a gente elabora junto seu plano de estudos para você sentar e já saber o que, é que vai estudar. Então você não gasta tempo, tipo, pensando que agora o que eu vou fazer e tal. Então, se você precisar de Uhum. ajuda com isso, é só me chamar, vou deixar a descrição aqui na descrição. E a outra coisa que eu acho que ajuda também na procrastinação é ter o mapa dos sonhos, o mapa da visualização. Eu sempre falo para os mentorados deixarem um lugar bem visível, assim, porque aí vai estar sempre lembrando por que a pessoa começou, né? Porque às Uhum. vezes, no começo a gente tem, eu quero passar no concurso para comprar aquela casa, quero comprar aquele carro, quero ter uma maior qualidade de vida, fazer aquela viagem. E aí, no Uhum. dia a dia ali do cansaço de ler, a gente acaba esquecendo, tipo, por que eu tô aqui lendo no domingo enquanto meus amigos estão lá no churrasco, na piscina? Uhum. E aí, se eu tiver o mapa da visualização ali próximo e visível, eu vou lembrar por que eu tô fazendo isso. É por esse sonho aqui que eu vou estudar. Então, acaba ajudando Sim. também, não é? Não, muito boa. Essa última é super importante. Até a gente tinha separado um pouco para falar de motivação, assim e tal. E a gente acho que tem várias coisas que a gente pode falar da motivação também. Mas uma coisa que é super importante é sempre meio que saber o nosso porquê, né? Quando a coisa pega, quando fica difícil, quando você está cansado, quando você está preferindo fazer outra coisa, tem em mente. Qual é o nosso objetivo, sempre ajuda muito, assim, inclusive uma das formas que a gente entende que o cérebro
controla impulsos, né? Uma das funções executivas é o que a gente chama de controle inibitório. E o controle inibitório, uma das formas que ele funciona é o cérebro mantém um objetivo em mente, e aí se ele identifica que aquele impulso vai contra o objetivo, porque o impulso geralmente vem de áreas mais primitivas do cérebro, e os objetivos, as metas e tal, ficam nas áreas mais evoluídas. Eu estou falando entre aspas porque é meio uma simplificação, né? Mas no córtex pré-frontal. Quando o córtex pré-frontal identifica que o impulso vai contra o objetivo, ele inibe. Uhum. Então tem esse mecanismo cerebral. E como a gente pode ter esse objetivo mais saliente, que está mais presente na nossa mente, é exatamente o que você falou. Então a gente ter algo na parede, ter um diário que a gente anota, tipo, putz, eu quero muito isso, eu quero muito aquilo, tal. E pode ser até mais informal, assim, só conversar com as pessoas que a gente ama sobre os planos para o futuro e tal. Ter isso ativo, né? Ter os sonhos vivos, assim, dentro da gente, vai ajudar realmente ao nível neuropsicológico, assim, você conseguir inibir os impulsos, as coisas que vão contra os seus objetivos e manter a sua motivação alta lá para que você continuar no caminho que você quer trilhar. Eu lembro, você falando, eu lembrei como eu tinha enraizado isso, era muito forte, porque tudo que aparecia na minha vida eu pensava, isso vai me ajudar no meu concurso? Ah, beleza, então eu vou fazer. Isso não vai me ajudar no meu Uhum, concurso? Então eu não vou fazer. E era muito automático e fácil fazer isso. Tanto que eu uhum, tive até uma mudança de personalidade quando eu comecei a estudar para o concurso, porque eu parei de sair para festa, parei de fazer vários programas para poder estar estudando, né? E aí sim, a gente faz essas mudanças e no início é muito complicado, mas depois a gente não perde mais energia com essas negativas, né, dizendo não e tal, já fica mais automático. Então, assim, até o que não parece que é estudo, por exemplo, você precisa fazer atividade física. Se falasse que a atividade física é para o meu desempenho em prova, beleza, vou fazer. É bom sim, você fazer acupuntura. É para o meu desempenho em prova? Beleza, vou fazer. Alimentação saudável é para o meu desempenho em prova? Então, vou fazer. Então, assim, já era muito automático, já estava bem enraizado isso mesmo, sim, sim. esse bloqueio a tudo que não era em prol do meu objetivo. Sim, muito, muito importante. E verbalizar isso mesmo, colocar no papel, colocar em fotos, desenhar, não sei, cada um tem o seu jeito de se expressar, né? Mas externalizar isso e ter sempre presente para você é realmente uma dica muito boa. E aí isso entra também naquela coisa de motivação a longo prazo, né? Para lembrar, porque o estudo para concurso geralmente é de longo prazo, é muito difícil a gente passar Uhum. rápido, principalmente se for algum concurso de alto nível e tal. Tem alguma estratégia, além dessas, né? Porque eu acho que isso já inclui, né? Para se manter motivado a longo prazo, mas tem mais alguma coisa em relação a isso? Uma outra que até também acho que combina com tudo que a gente falou de organização, de procrastinação, é você estrategicamente colocar recompensas no seu dia a dia que vão vir depois do esforço. Então, por exemplo, quando você lá, por exemplo, separou 2 horas para estudar, tarefa um, 2, 3, 4, 5. No final dessas tarefas, quando você acabar o seu momento de estudos, colocar uma recompensa do tipo. Ah, comer um chocolate, tomar um banho de banheira mais comprido, ou e sair com um amigo. Para quem tem filho, tipo, eu vou passar tempo com meu filho, minha filha, mas vai ser depois que eu fizer isso, tal. Deixar o seu cérebro meio que saber que tem uma recompensa depois do esforço facilita a gente passar pelo tempo de esforço. E a longo prazo, pensando no que você falou da importância do longo prazo, o nosso cérebro ele começa a associar o esforço com a recompensa. Então ele começa a associar que toda vez que eu me esforço, que eu passo 2 horas estudando, fazendo essas tarefas, eu tenho uma recompensa depois. Então você começa a transferir o prazer que vem da recompensa ao esforço, assim. É por isso que tem um Legal. monte de gente que a gente fala, putz, a pessoa é masoquista, fica correndo 50 quilômetros e tal, é porque a pessoa aprendeu a associar o prazer da recompensa com o esforço. Então, no curto prazo, tem essa ajuda de que a recompensa que está no final, que seja algo pequeno, como eu falei, tempo com família, comidinha que você gosta, um banho mais comprido, não sei, uma cerveja, né? Coisas que são que é para a gente fazer com moderação, certo? Que colocar isso no final de um esforço grande, de um esforço comprido, de um esforço intenso, vai te ajudar a passar mais fácil por esse esforço, e a longo prazo vai transferir o prazer da recompensa para o esforço e te ajudar a criar, a enraizar, né? Como você falou, putz, já estava enraizado em mim uma hora, eu não sentia mais que o que eu estava fazendo era necessariamente algo ruim. Você passa
a tirar mais da disciplina do que da motivação, né? A motivação começa a perder importância, assim, cada vez mais. E uma maneira também de manter essa motivação é fazer provas de escada. Por isso que é tão bom fazer o concurso escada. Porque aí, quando você está mirando uma coisa muito alta, você vai demorar muito tempo até aquela recompensa. Já quando você vai fazendo concurso escada, você vai ter pequenas recompensas da aprovação mesmo durante a trajetória. Então, quando você passa num concurso pequeno que seja, você sente aquela sensação que é indescritível. Ser aprovado no concurso é uma sensação maravilhosa. Assim, o esforço que você faz, vamos supor que você sofre 10 de intensidade quando você está estudando para concurso, a intensidade da felicidade que você tem quando é aprovado é de mais 50, assim. Então, a recompensa é muito maior. E é uma maneira de ter recompensas mais intermediárias também, né? Fazendo concursos menores até alcançar o que você tanto quer. Mas o nosso tempo está acabando e eu adorei nossa conversa. Por mim, eu ficava horas aqui conversando só sobre isso. É um assunto que não tem fim para mim. Eu adoro falar sobre isso, sobre o concurso e sobre mente. Tem mais alguma coisa que você queria falar? Tem só uma coisa, antes de eu também agradecer e tal, que você falou do concurso escada, né, de você ir tendo essas conquistas no meio do caminho. Uma outra coisa que eu geralmente recomendo é para as pessoas fazerem listas de pequenas vitórias. Principalmente se você está assim, com dificuldade, com desânimo, tá com aquela baixa autoestima, tá sentindo mais frustração do que felicidade nesse processo. Fazer, por exemplo, uma lista de pequenas vitórias que você anota coisas que você conquistou pequenas, assim. Uma vez por semana, putz, essa semana eu consegui estudar todas as horas que eu me propus a estudar. Essa semana eu recebi um elogio de alguém que eu admiro. Essa semana eu fiz um simulado e fui melhor do que a semana passada, tal. Coisas pequenas que vão te deixando seu cérebro reconhecer que não, a gente está tendo conquistas, a gente está evoluindo, tal, e esse caminho longo assim, ele vai dar frutos. É importantíssimo quando a recompensa, a coisa que a gente quer tá muito lá na frente, né? Então por isso que essa estratégia da escada eu acho muito, muito boa e complementar isso com só tentar expor você mesmo, seu cérebro, às conquistas do dia a dia, assim, para também saber tirar alegrias no meio de uma fase que muitas vezes requer muita frustração e muito esforço. Isso tendo sido dito, Ana, muito obrigado também pelo convite. Foi um prazer conversar com você, um prazer juntar esses dois mundos assim. Espero que os seus ouvintes se beneficiem. Se você quiser saber mais aí, entra lá no meu Instagram, @psiqueduc_, então psi, PSI, QUE, e Duc, DUC. Ou se colocar meu nome só, Matheus Mazaferro, sem H, também talvez dê para achar lá. Ótimo, estou muito feliz, muito obrigada. Tenho certeza que a gente começou bem, fechou bem aqui. Então, quem vê esse vídeo vai sair daqui estudando muito melhor para concurso do que estava antes, tenho certeza.